Deixa eu falar sobre essa decisão agora com o Alexandre Rolo. Ele é o conselheiro estadual do AB de São Paulo, mestre e doutor da PUC São Paulo aqui, professor de Direito Eleitoral. Rolo, bem-vindo por aqui de novo. A gente conversou antes da decisão do TSE e agora a gente está conversando depois. Eu me lembro que quando a gente conversou antes, você falou que para você é sim considerado uma pré-campanha eleitoral. E agora, como é que fica com essa determinação do Tribunal Superior Eleitoral? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paula. Uma alegria estar aqui de novo com você. E eu sou obrigado a dizer que eu mantenho a minha posição. A decisão que foi proferida pelo... Só lembrando aqui, contextualizando, nós conversamos na quarta-feira desta semana. Na quinta-feira foi, então, o julgamento do TSE e hoje é sexta-feira. Então, nós conversamos antes da decisão do TSE e estamos conversando agora, um dia depois da decisão. A minha posição continua sendo a mesma. Eu continuo muito desconfortável com essa questão da homenagem. Para mim é algo muito complicado e vou te dizer o seguinte, Paula, me parece que o TSE pensa da mesma forma. Não está diferente daquilo que eu falei não na quarta-feira. Por quê? Porque os ministros que analisaram um pedido de liminar e não o mérito da representação, as representações continuam, serão julgadas no mérito, isso vai ser daqui a um mês, 2 meses, enfim, depois do contraditório, depois de todo mundo ser ouvido. O que foi indeferido foram os pedidos de liminar para não realização do desfile, então isso realmente o TSE disse que não daria para fazer agora, porque seria censura prévia. Eu concordo com essa decisão, eu acho que seria realmente censura prévia, porque a gente ainda não sabe o que vai acontecer. A gente só vai saber efetivamente o que aconteceu depois do desfile e vai ter todo esse contexto aí da data do desfile. Mas os ministros, todos 7 ministros do TSE, manifestaram, fizeram questão de manifestar o seu desconforto também com a situação. A ministra Carmen Lúcia, presidente, chegou a falar em areia movediça, que essa situação é uma areia movediça e quem entra na areia movediça ou quem pisa na areia movediça pode afundar. Ela falou isso textualmente, está gravado no YouTube, a gente consegue ver. Teve ministro que falou que ao se negar essa liminar, o TSE não estaria diante de uma cegueira deliberada, a dizer o seguinte, nós estamos vendo o que está acontecendo, o que vai acontecer. Claro, a gente vai assistir, alguém vai assistir, vamos ficar sabendo daquilo que vai acontecer. Não é cegueira deliberada. Os outros ministros falaram, não estamos dando carta branca para ninguém, não estamos dando salvo-conduto para ninguém. Teve ministro, Paula, e eu cito o nome, ministro André Mendonça, que é também do Supremo Tribunal Federal, chegou inclusive a sugerir, em tese, claro, não está antecipando nenhum tipo de condenação, impossível crime de responsabilidade. Ele fala em impossível crime de responsabilidade, que é uma situação geradora de impeachment. Ele fala em possível improbidade administrativa, tudo em tese, ou seja, nenhum ministro do TSE está confortável com essa situação. Ora, como a gente tem agora é a rejeição dessa liminar, né? Como você estava falando, Rolo. Não quer dizer que agora essa discussão acabou. Pelo contrário, ainda mais que os próprios ministros disseram que estão de olho no que está acontecendo. Aconteceu lá o desfile, está tudo certo, enfim, não aconteceu nada demais. O que acontece com essa discussão? Porque você bem lembrou, né? Ali na letra desse samba-enredo, tem o número 13, que é o número de sempre do presidente Lula. Tem o não à anistia, que tem sido um berro, inclusive, daquelas pessoas que são a favor do governo, inclusive em manifestações. Que rumos isso pode tomar e pode acabar indo contra realmente o governo e até mesmo a candidatura de reeleição do presidente pós esse desfile. E o governo não poderia tomar alguma atitude para não ser prejudicado por isso, não? Quando o presidente vai lá, parece que a primeira-dama, a Janja, parece que também vai desfilar, vai estar lá, não acaba dando mais força para essa polêmica toda? Penso que sim, Paula. Eu, se fosse advogado do presidente Lula, eu iria fazer pelo menos 2 pedidos para ele. Eu ia falar, presidente, por favor, não vá. Esse seria o meu primeiro pedido para ele. E o segundo pedido, não deixe a Janja ir. Seriam os 2 pedidos que eu faria para o presidente Lula, porque isso facilitaria
a defesa. Mas você me pergunta, então, o que pode acontecer, o que vai acontecer? Enfim, essa decisão de ontem, mais uma vez, foi negando uma liminar. A liminar era para proibir a realização do desfile, então está negado isso, o desfile ocorrerá, mas a representação, ou as representações, que são 2 representações por propaganda antecipada, vão prosseguir, elas não foram arquivadas, não estão arquivadas, os réus serão citados, o presidente Lula será citado e vai apresentar, cada réu vai apresentar as suas respectivas defesas. O Ministério Público Eleitoral, Procuradoria-Geral Eleitoral, vai emitir um parecer e, na sequência, então, o Tribunal Superior Eleitoral terá que decidir o mérito dessa representação, já sabendo o que aconteceu no desfile, porque esse julgamento vai demorar aí 1 mês, 2 meses, e até lá o desfile já terá ocorrido, novos elementos com certeza serão aportados aos autos, vai ter gravação e vão colocar a gravação no processo, que é fato novo eu consigo encartar no processo. E aí o TSE então vai ter que decidir sim ou não, se houve ou não propaganda antecipada. Se entender que houve propaganda antecipada, sanção pecuniária. E um dos pedidos de multa é na casa dos 9 milhões de reais, que seria o equivalente à propaganda eleitoral indevida. E o equivalente seria o custo, então, do desfile. Estima-se que esse desfile custaria algo em torno de 9 milhões e, portanto, a multa poderia chegar a 9 milhões. Nessa representação, não passa disso. Então, ou o Tribunal Superior Eleitoral condena, e aí a sanção é exclusivamente pecuniária, ou então o Tribunal Superior Eleitoral absolve, diz que não, tudo bem, não tem problema nenhum, o que, na minha opinião, vai abrir um precedente perigoso para as eleições municipais, porque todo prefeito vai querer, candidato à reeleição, vai querer também ser homenageado no dia da eleição, mas, enfim, a propaganda termina e aí a representação seria arquivada e ponto final. Mas, é aquilo que eu falei na quarta-feira e continuo falando agora, nada impede que em agosto, setembro, a hora que nós já tivermos as candidaturas oficializadas, nada impede que algum partido, alguma coligação, alguma federação partidária ingresse com uma ação chamada Ação de Investigação Judicial Eleitoral para apurar possível abuso do poder político, abuso do poder econômico, e aí sim, esta representação futura, que eu tenho certeza que ocorrerá, essa representação futura pode desembocar em cassação do registro da candidatura do Lula, ou se ele for eleito, cassação do mandato e mais 8 anos de inelegibilidade. Que eu ia perguntar, as pessoas às vezes dão pano para manga, né? Seria mais fácil se prevenir, né, doutor Rolo? Mas não. Mas a questão é exatamente isso. Bom, o que acontece com o próprio presidente? Você estava falando aí na questão de uma multa, que na verdade eu estou pensando assim, olha, o presidente pode dizer, não tem nada a ver com isso, eles que quiseram me homenagear e tal. Mas... ele vai dizer isso, ele vai dizer isso. Provavelmente vai dizer. Mas, se ele vai e a Janja desfila, daí, como o senhor estava falando, provavelmente já tem uma outra conotação. Bom, mas você fez parte disso de alguma forma, né? Então, também aprovou e não se preocupou. Então, está fazendo parte dessa história. Se tem a consideração pelo TSE de que realmente foi uma campanha eleitoral antecipada, tem que pagar lá o valor de quanto foi o desfile, 9 milhões e tal, o que acontece imediatamente com o presidente? Acontece algo ou só ali a partir de agosto, quando começa efetivamente a campanha eleitoral? Não, a sanção pecuniária, se vier a sanção pecuniária e transitar em julgado, o que acontece é que ele vai ser executado, vai ter um processo de executar. Quando eu falo em executado, não é que ele vai ser morto, não é isso. Ele vai sofrer uma ação de execução e vão penhorar o patrimônio dele. Então, se ele for condenado e pagar 9 milhões de reais, vão atrás de casa para penhorar, vão atrás de carro, vão atrás de algum patrimônio dele, como acontece com qualquer devedor. Qualquer devedor condenado, por exemplo, pela Justiça Eleitoral, vamos manter o exemplo, se eu sofro uma representação eleitoral e sou condenado a uma sanção pecuniária, ou eu pago o valor da condenação, ou então eu vou sofrer um processo de execução, e aí vão atrás dos meus bens, vão penhorar os meus bens para que essa sanção seja quitada
e o processo aí sim vai ser arquivado. Então, tem um primeiro momento, que é o da absolvição ou condenação, e um segundo momento, em havendo a aplicação da sanção pecuniária, é o momento da execução da pena, do cumprimento da pena e cobrança, então, do valor. É disso que se trata nessas primeiras representações, insisto. Outras certamente virão. O Brasil não é para amadores, né, Paula? Você fala que estão dando pano para manga, estão mesmo. Tenho certeza, você falou também, eu concordo, tenho certeza que a defesa do Lula vai ser no sentido de que ele não tem nada a ver com isso, não foi ele que pediu para ser homenageado, ele não pode responder por conduta de terceiros, e o terceiro aí, no caso, seria a escola de samba. Então ele vai dizer, eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que autorizei, mas a justiça eleitoral, ela pune em determinadas situações, não só quem pratica o ato, como também quem é beneficiário do ato. Então, nesse caso, imaginando que vem aí a ação de investigação judicial no segundo semestre, é claro que ele não teria sido o autor da conduta, o autor da conduta vai ser, né, a escola de samba, mas ele certamente é o beneficiário dessa conduta e ele não vai poder alegar que não sabia, olha, não sabia, foi feito sem eu saber, principalmente se ele e a esposa estiverem presentes no dia do desfile. Ainda mais a situação deles nesse caso, né? E politicamente as sanções são essas. Pode, se tudo for comprovado dessa forma e visto dessa forma como uma campanha, uma pré-campanha eleitoral, ele pode ser sancionado com a proibição de concorrer à reeleição esse ano e ter inelegibilidade também pelos próximos, é isso? Os ministros falaram também que, acho que, se não me engano, foi o ministro Floriano de Azevedo Marques, ele falou que esse ambiente do desfile é um ambiente propício para práticas ilegais. E pode acontecer isso, Paula, minha preocupação é a seguinte, se esse desfile descambar para um comício, entre aspas, né, claro, não vai ter ninguém lá fazendo discurso, mas uma grande festa em torno da candidatura do Lula, e as pessoas não vão ter como controlar a arquibancada, por exemplo, a arquibancada, se começar todo mundo gritar Lula, 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 olê, 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 vamos votar no Lula, etc. e tal, descambou. Quer dizer, aquilo que seria uma atividade cultural, uma homenagem, etc., vai descambar para uma prática eleitoral, possivelmente de abuso, até porque nós já falamos na quarta-feira, vale lembrar, tem dinheiro público envolvido nesses desfiles, em todos os desfiles, mas especificamente nesse, que homenageia o atual presidente pré-candidato à reeleição. Então, é sim um terreno fértil para a prática de ilegalidades. A ministra Carmen Lúcia falou que é uma festa popular e não uma fresta aberta para a prática de ilegalidades. Então, eu não tenho barba, mas se eu tivesse barba, eu colocaria minhas barbas de molho. Você falou também que o ministro André Mendonça chegou a citar o crime de responsabilidade que pode vir a cair também sobre o presidente Lula. Em que caso isso aconteceria? Em tese, Paula, é claro que eu não vou ser leviano em dizer isso, né? O que eu estou dizendo do crime de responsabilidade está lá gravado também, é só pegar no YouTube e ver o que ele falou, e ele chega a citar crime de responsabilidade. Eu acho difícil, na prática, a gente chegar a esse tipo de situação. Mas, enfim, lá atrás a gente já teve as tais pedaladas, que teve gente que disse que era crime de responsabilidade a pedalada, teve gente que disse que não era crime de responsabilidade a pedalada. O fato é que as pedaladas acabaram levando, bem ou mal, não estou aqui emitindo nenhum juízo de valor, ao impeachment da então presidente da República, Dilma Rousseff. Então, ainda que haja polêmica nessa situação, da mesma forma que havia na pedalada, aqui também pode haver polêmica, isso poderia, em tese, configurar crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade é uma questão política, tem que ter ambiente político para isso. No caso da Dilma, teve. Hoje eu não vejo esse ambiente político no Congresso Nacional
para a abertura de um processo de impeachment por conta disso, precisaria da autorização do presidente da Câmara, depois tem que ter um julgamento lá, uma votação no plenário da Câmara. Então, eu não vejo, nesse momento, ambiente para isso, mas é citado textualmente pelo ministro André Mendonça. Ou seja, além de todas as questões jurídicas que podem ficar ali na mão do Tribunal Superior Eleitoral a respeito de uma pré-campanha, né, antes do tempo ou não, tem a outra questão também política que pode bater diretamente em Brasília, ou seja, os próprios parlamentares verem como um crime de responsabilidade ou coisa que valha, como aconteceu com Dilma Rousseff, e também partirem aí para cima de, não sei, de repente um pedido de impeachment do presidente Lula, algo nesse sentido, né, Rolo? Por envolver dinheiro público, né, Paula? Principalmente por conta disso. Nós estamos falando de valores públicos que são investidos em todas as escolas, inclusive nessa escola, e, portanto, eu posso ter aí um desvio de finalidade, uma malversação de recursos públicos, e isso pode gerar, sim, pode configurar o crime de responsabilidade. Para se fazer isso, Rolo, para se garantir isso, ou tem que ser muito corajoso, ou tem que ter certeza de que nada vai acontecer lá na frente, né? Porque é bem espinhosa essa situação aí para o presidente, mesmo ele não tendo culpa de como o acadêmico está levando, enfim, mas indo até lá, enfim, toda a situação, né? De repente, até quando soube, poderia ter pensado antes, ano eleitoral, e agora? Vamos deixar para o outro ano, gente. Pode acabar me complicando, né? O presidente Lula é bom de fazer essas articulações, mas nesse momento, realmente, ele está fazendo um belo desafio aí a tudo que pode acontecer. Obrigada, viu, Rolo? Vamos ver o que vai acontecer. Carnaval vem primeiro, aí depois a gente vai ver como é que vai ser por lá. A gente volta a conversar para você fazer a análise de como é que você acha que foi lá, se virou um palanque eleitoral ou não. Obrigada, viu? Bom carnaval para você. É isso. Obrigado, Paula. Uma alegria estar aqui com você. Bom carnaval para você e para todos. Obrigada.